Hoje nós estamos no meio de uma série onde nós temos ministrado sobre o livro de Efésios. E o tema da nossa série é convergência. E nós estudamos e ministramos aqui sobre o capítulo 1 de Efésios, capítulo 2, capítulo 3. Nesses 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo vai nos dar as bases, o alicerce da nossa fé. Para que a gente possa viver a fé cristã, ele vai dar todos os parâmetros ali para que a gente possa viver a fé cristã. É como você, quando vai aprender a dirigir, você tem que estudar toda a parte teórica da direção ali. Você precisa saber as leis de trânsito, você precisa saber as regras de trânsito, tudo, para depois colocar em prática. E é isso que o apóstolo Paulo vai fazer nos 3 primeiros capítulos. Ele vai falar um pouquinho sobre esses princípios básicos da nossa fé. E a partir do versículo 4, do capítulo 4... Deixa eu ir aqui, capítulo 4. Ele vai começar o capítulo 4 no versículo 1 dizendo assim, Efésios 4, 1. Como prisioneiro rogo que vocês vivam da maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, ele pede para que a gente, tendo aprendido, tendo recebido, tendo entendido a obra de Deus na nossa vida, que a nossa maneira de viver seja digna, seja coerente com aquilo que nós recebemos. E aí quando a gente vai para o capítulo 5, eu ministrei sobre o capítulo 4 semana passada, e quando a gente vai para o capítulo 5, ele começa dizendo o seguinte, 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Sejam o quê? Imitadores de Deus. Sabe, amados, hoje em dia, o poder da mídia é muito forte. Nós vemos, às vezes, muitas jovens crianças copiando personagens da mídia, da televisão, das histórias, disso, daquilo. E é interessante porque não são só crianças, adultos também. A gente, sem perceber, a gente vai copiando, imitando as coisas que este mundo tem nos mostrado e às vezes apontado como realidades e como verdades. Mas é interessante porque o apóstolo Paulo está ali em Efésios, na carta que ele escreve para a igreja de Éfeso, falando, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. É interessante porque você já viu como um filho imita os seus pais? É interessante nas frases, né? A minha filha, meu genro agora com a Zoe pequena, eles começam a ver muitas falas deles às vezes sendo reproduzidas por ela. A gente viu isso quando a gente teve as nossas filhas. É impressionante como a gente, às vezes até sem querer, a gente está reproduzindo o jeito dos nossos pais naturais falarem. Do pai, da mãe, aquele negócio que você falou que você nunca ia falar, de repente você se pega falando, porque isso é muito forte. Eu comentava hoje pela manhã, eu tenho um meio-irmão, um irmão por parte de pai, que ele mora em Portugal, e eu vim a conhecer ele já uma idade mais avançada. Ele tem hoje os seus 70 e poucos anos, e toda vez que eu vou a Portugal eu faço questão de visitá-lo, eu gosto de visitá-lo ali, conversar com ele, e eu fico impactado, porque quando eu começo a conversar com ele, parece que eu estou vendo meu pai. A Sônia teve essa mesma impressão. O jeito dele, de ele conduzir a mão, dele falar, os trejeitos, até a forma de pensar, a forma de construir o pensamento, muito parecido com meu pai. E é impressionante porque ele conviveu muito pouco tempo com o meu pai. Ele, por uma situação, meu pai veio para o Brasil e ele teve pouquíssimo tempo de convivência. Mas o DNA está lá presente nele, ele tem a forma de falar, a forma de ser, que era do meu pai. E a gente carrega isso.
E o apóstolo Paulo começa o capítulo 5 falando exatamente sobre isso. Quando você entende a tua filiação, se você entende que você foi enxertado, que agora você é filho de Deus, ele fala: comecem a imitar aquilo que o teu pai faz. Comece a viver como o teu pai vive. Comece a perdoar como teu pai perdoa. Comece a amar como teu pai ama. Comece a exercer a bondade, a generosidade como teu pai é generoso e é bondoso. Comece a imitar aquilo que teu pai faz. Não imita o mundo. Não imita o mundo que nós vivemos. No capítulo 4 ele vai falar sobre coisas que nós deveríamos nos despir e aquelas que nós deveríamos nos revestir. E no capítulo 5 ele vai reforçar isso de novo. E aí ele vai falar no versículo 2: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Imitem a Cristo. Se a gente tem alguém para imitar, se você quer saber como agir em determinada situação, olha para Jesus. Jesus é a expressão da glória de Deus. Quando você olha para Jesus: mas eu não sei como Deus é. A gente sabe como Deus é. É só olhar para Jesus. É só a gente ler quem foi Jesus, o que fez Jesus, o que falou Jesus. E você vai saber como é Deus. Porque Ele é filho e Ele reflete a imagem do Pai. E Ele nos convida a nós sermos reflexos da imagem do Pai, para que a gente seja cada vez mais parecidos com Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Entre vocês, e aí ele vai descrever um pouquinho de como é que é a conduta de alguém que é imitador de Deus. Entre vocês não deve haver sequer, olha que interessante, eu gosto dessa palavra, sequer, menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois estas coisas não são próprias aos santos. Seja imitador de Deus. Não deve nem passar perto de você a ideia da menção de imoralidade sexual. Você não deve nem sequer flertar com a imoralidade sexual, e nenhuma espécie de impureza, de cobiça. Mas ele fala: assim como Jesus é santo, seja você também santo. Busca a santidade na tua vida. Talvez algumas determinações que você precisa fazer para 2024 é: Senhor, Espírito Santo de Deus, eu quero ser mais santo. Abandonar a pornografia, abandonar a malícia, abandonar tudo aquilo que você tem feito, que você sabe que desagrada o coração de Deus. Não haja, no versículo 4 ele diz, na obscenidade, nem nas conversas tolas, sabe aquelas conversas de escritório, de trabalho, aquelas conversinhas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, fazei o quê? Ações de graça. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Qual é a linguagem de alguém que imita a Deus? A linguagem de alguém que imita a Deus é uma linguagem de ação de graças. Em outras palavras, de agradecimento, de honra, de respeito. Essa é a linguagem de alguém que imita a Deus. Não é uma linguagem de murmuração, não é uma linguagem de reclamação. Muitas vezes, amados, a gente se reveste com uma linguagem crítica. A gente olha para situações, e eu já ministrei sobre isso recentemente. Quando Deus te mostra uma situação errada, é porque você é parte da solução desse problema. É para você ser instrumento de bênção.
Mas às vezes a gente toma uma postura que impede a gente de ter ações de graça, de ter um coração de gratidão. Quando a gente se reveste da arrogância, da crítica, nós começamos a nos tornar críticos uns com os outros, dentro de casa, entre cônjuges, entre marido e mulher, entre pais e filhos, nós nos tornamos críticos, e a gente deixa de lado a linguagem que nos faz mais parecidos com o Senhor, que é a linguagem de ação de graças, de agradecimento. Eu falava hoje pela manhã, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, mas eu vou tocar agora nesse ponto. Às vezes tem gente que é incapaz de agradecer a vida, por exemplo, pelos pais. E a gente, pastor, você não sabe, mas meu pai, minha mãe fizeram isso, fizeram aquilo. Muda a tua perspectiva. Seja grato pelo menos por ele ter te colocado e ter te dado a vida, por você estar aqui hoje. Aprenda a ter ações de graça. Aprende a agradecer a Deus pela igreja, pela tua família, pela tua casa. Ao invés das conversas tolas, ao invés dos gracejos imorais e inconvenientes, ao invés disso, aprende a ação de graça. Ou você é daqueles que chega numa roda no teu trabalho e está todo mundo falando mal do chefe, falando mal do dia, se você entra ali, você se torna a mesma coisa que todo mundo. Ou a tua fala é aquela fala que transforma. Vamos agradecer a Deus. Porque vocês, ele diz no versículo 5, vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. O apóstolo Paulo fecha as situações, e é interessante que ele coloca aqui aqueles que são imorais no mesmo time dos impuros e naqueles mesmos que são gananciosos ou idólatras. Sabe o que é idolatria? Idolatria não é simplesmente você se ajoelhar diante de uma imagem. Idolatria é quando você coloca alguma coisa no lugar de Deus. E ele está falando que se você é uma pessoa que coloca coisas, e essas coisas podem ser boas coisas. Pode ser a família, pode ser o trabalho, pode ser tantas coisas, mas quando você coloca isso no lugar de Deus, isso se torna um ídolo para você. E ele está falando que todos aqueles que são idólatras, ele está falando sobre a ganância que é idolatria, mas ele está trazendo isso para a direção de que nós não herdamos o reino dos céus. Ninguém os engane. Ele diz no versículo 6, com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre quem vive na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Não participem. Ele diz, pois, não participem deles, porque aquilo que outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. E uma das características da luz é que quando a luz chega, as trevas se dissipam. Deus nos chama para a nossa vida dissipar as trevas. Eu sempre digo que quando a gente está num ambiente, e a gente chega naquele ambiente, a nossa presença não constrange as trevas que estão ali, é porque tem algo errado na tua vida. Se o teu posicionamento, o teu trabalho, na tua faculdade, onde você estiver, se a tua vida, se a tua presença não emana a luz de Cristo através da tua vida, é porque algo está errado. Porque quando nós chegamos, as trevas se dissipam. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E aí ele diz assim, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprenda a discernir. Faz isso nesse exercício de final de ano. Aprenda
gasta um tempo com o Senhor e fala: Senhor, me mostra. Eu quero separar aquilo que eu tenho feito que agrada a Ti, daquilo que não agrada a Ti, Senhor. Me mostra isso. E aí ele diz: não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes façam o quê? Exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível. Pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre você. Eu vou correr um pouquinho, poderia gastar mais tempo nisso, mas tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. O apóstolo Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos. O que eu conheço de pessoas que se dizem cristãs, que na prática da sua vida são extremamente tolas e insensatas. É impressionante. Porque elas não permitem ser dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz: não sejam como insensatos, mas sejam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Essa palavra oportunidade no grego é a palavra kairos, é o tempo de Deus. Aproveita cada oportunidade que Deus concede à tua vida, para que você possa exercer a graça, o favor, para você permitir que o Espírito Santo trabalhe em você e através de você. Aproveite cada oportunidade para compartilhar o Evangelho. Aproveite cada oportunidade que você tiver para ministrar na vida dos teus filhos. Aproveita cada oportunidade, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, ele diz de novo no versículo 17. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mais uma vez, ele repete a mesma coisa. E todo o texto bíblico, quando você vai ver uma coisa sendo repetida mais de uma vez, é porque o autor está querendo dar uma ênfase naquilo. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você que está fazendo o planejamento para 2024, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Ah, mas a minha vontade, fala assim: Senhor, faz que nem Jesus no Getsemane: Senhor, que seja feita a tua vontade. Nós somos imitadores de Jesus? Aprende a fazer essa oração para o Senhor. Senhor, eu queria isso, mas seja feita a tua vontade. O que é que o Senhor quer para a minha vida em 2024? E aí ele vai falar no versículo 18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Você não precisa de vinho, você não precisa de cerveja, você não precisa de álcool, você não precisa de caipirinha, você não precisa de vodka, você não precisa de nada para experimentar a alegria que o Senhor tem para você. O que você precisa é se encher do Espírito Santo. E aí você vai ter uma alegria que nada disso pode dar para você, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas isso é legalismo, que não sei o quê. A palavra de Deus é muito clara: não se embriague com vinho, encha-se do Espírito. Se você é uma nova criatura, se você imita Jesus, se você imita Deus, faz isso. Agora no final do ano, quantas mortes vão haver por causa de bebidas, por causa disso, por causa daquilo. Seja luz, seja diferente na tua casa, na tua família. Seja diferente. E não é porque a igreja proíbe, não é que eu estou numa igreja, a minha igreja proíbe, não. É porque eu quero ser mais parecido com Jesus a cada dia. Na minha vida eu entendo a graça, eu entendo o favor, eu entendo o amor de Deus pela minha vida. Por isso. E aí ele diz assim, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Ele diz: falando entre vocês. Eu quero parar aqui nesse pedacinho do texto. Falando entre vocês,
Ele está falando aqui um pouco da comunidade. Falar entre nós é a gente falar uns aos outros. É a gente poder exercer essa graça, esse favor. Deus nos chama, gente, para a gente viver uma vida comunitária, uma vida cristã comunitária. Quando Ele fala para a gente falar entre nós, entre vocês, com salmos, com hinos, Ele está falando de nós estarmos em corpo, adorando, louvando, compartilhando, orando uns pelos outros, porque só quem é natural vai conseguir entender essa linguagem. Só quem é espiritual vai conseguir entender essa linguagem. Falem entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o teu coração. É isso que um ser espiritual faz. Eu nunca me esqueço, amados, a primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica na minha vida, que começou aquele ambiente de adoração. Parece que eu saí, eu levitava no chão. Eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica, mas a adoração foi um impacto. Ela entrou na minha vida, foi quebrando todos os paradigmas, todos os estereótipos que eu tinha construído na minha vida. E o Espírito começa a agir, trabalhar em mim, através de mim. Fale entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração. E aí no versículo 20, mais uma vez o apóstolo Paulo vai falar em Efésios 5, fazendo o quê? Dando graças. Dando graças é sendo grato, sendo agradecido. E aí é para ser grato quando? De vez em quando? Não. Constantemente. Por algumas coisas? Não. Por todas as coisas. Nos dias bons, eu sou grato a Deus. Nos dias maus, eu sou grato a Deus. No meio das tempestades, eu sou grato a Deus. No meio da fartura e da colheita, eu sou grato a Deus. Dando graças, vivendo uma vida de gratitude, de gratidão, de reconhecer que nós não somos nada. Como a pastora Sônia diz, que o texto lá de Apocalipse, nós somos pobres, cegos e nus. Por isso que Jesus vai falar lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. Aqueles que reconhecem a sua miséria. Porque dessas pessoas é o reino de Deus. Dando graças. Sabe, amados, a palavra de Deus vai nos dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Sabe por que eu e você estamos aqui? Não é porque a gente merece, não é porque a gente é bom, não é por nada. É por causa da misericórdia do Senhor. Que Ele falou, eu vou conceder mais um dia de vida para Ele. Porque nós não merecemos. Sabe, amados, a gente vive num mundo muito egoísta. Às vezes a gente acha que a gente merece. E a gente se torna orgulhoso e arrogante. A gente começa a cobrar das pessoas, que as pessoas façam coisas por nós, porque a gente acha que a gente merece. A gente acha no fundo, que a pessoa não fez mais nada que a obrigação. Hoje em dia, os aplicativos, né, que tem por aí, eles introduziram algo interessante, né, que é o conceito de avaliação. Então, você vai lá e avalia. É interessante que até a igreja tem avaliação. Não sei quantos já entraram no Google, depois você entra lá. Outro dia eu estava parando para ver. Aí a pessoa deu uma má avaliação para a igreja, porque ele achou que o banheiro não estava tão limpo quanto devia estar. Porque provavelmente acabou o culto, várias pessoas vão para o banheiro ao mesmo tempo e é impossível manter ele limpo no fluxo de pessoas. E a pessoa foi lá e deu uma nota baixa, porque falou que o banheiro não estava limpo do jeito que ele queria que tivesse. Sabe o que é isso, amados?
É um mundo onde a gente é consumidor. A mulher não fez a comida do jeito que você queria. Eu já vi cara que pegou prato e jogou a comida fora. E a gente não aprende a ter um coração grato. Filhos que chegam em casa e falam: o que é que nós vamos comer? É isso que tem para comer de novo? Quando mais de metade da população do mundo não tem 2, 3 refeições por dia. E a gente devia ser grato. Se você comeu só arroz, feijão e ovo, dá graças a Deus, porque tem gente que nem isso tem para comer. Aprenda a ser grato em todas as coisas. Eu já comentei para vocês, eu fui a Moçambique. Moçambique, a maioria das pessoas come uma vez por semana, por dia. Eles comem à noite para não poder, para conseguir dormir com a barriga razoavelmente com alguma coisa. Eles comem uma chima lá, que é uma mistura de mandioca, não é mandioca, é a folha da mandioca, porque lá eles têm tanta fome que não dá tempo da mandioca crescer. Então quando a rama da mandioca, agora eles comem a rama da mandioca, não dá tempo de formar a mandioca. Mas você olha aquele povo, pensa num povo grato pelo que eles têm. Pensa num povo que honra. Pensa num povo que quando vem no culto trazer os dízimos e as ofertas na frente, vem com uma alegria, com o mínimo que eles têm, porque eles são gratos, eles entenderam. Através da miséria deles, eles entendem a gratidão. Mas quanto mais nós temos, mais ingratos nós nos tornamos. É muito triste isso. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso era uma cidade rica. Era uma cidade próspera, era um dos principais portos ali do Oriente Médio na época. E o apóstolo Paulo está falando para eles: aprendam a ter graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Nos dias bons, nos dias maus. Aprenda a ser grato, aprenda a ter uma linguagem de gratidão. Aprenda a ter uma postura de gratidão. E quando o apóstolo Paulo fala de ser grato por todas as coisas, ele está nos convidando para a gente olhar às vezes as situações sob uma outra perspectiva. Eu falava hoje pela manhã, talvez tenham pessoas aqui que perderam este ano, ou nesses anos, agora recentemente, algum membro da sua família, alguém muito querido. E aí você pergunta talvez: Senhor, pastor, mas como é que eu posso ser grato a Deus? Porque o meu pai partiu. Não é questão de gratidão pelo teu pai ter partido. Você pode ser grato a Deus pelo tempo que Deus concedeu de vida, para que você pudesse desfrutar da presença daquela pessoa. É uma mudança de perspectiva. É uma mudança no olhar. É uma mudança da gente olhar e às vezes não ter tudo aquilo que a gente queria. Não ter o banheiro talvez limpo do jeito que a gente gostaria, mas que a gente possa olhar e falar assim: Senhor, obrigado pela igreja que o Senhor me colocou. Obrigado. Obrigado. E se possível, eu quero ajudar na limpeza. Né? Quero ajudar. Porque é muito fácil chegar lá no Google e dar nota 1, 2. A maioria das notas lá são 5. Mas tem alguns lá que... Tem um lá que deu nota 1 porque veio num evento que ele não tinha feito inscrição e ele queria entrar no evento e não deixaram ele entrar no evento. E aí ele deu nota 1. É lindão. É só ele que iria participar do evento sem ter inscrito no evento. Sabe, amados, a gente vive um mundo de ingratidão. É interessante porque lá no Uber agora, no iFood, eles implantaram um negócio que eu acho muito legal. Você quer dar uma gorjeta extra para a pessoa? Mas brasileiro normalmente é pão duro, são raros os que dão. Eu li uma reportagem sobre isso. No mundo inteiro é comum se dar
O cara fez uma corrida, outro dia eu peguei uma corrida, o cara andou comigo um tempão, cara. A corrida era R$7. Eu falei, meu Deus do céu, o que o cara gastou aqui não compensa. Aí quando eu saí, eu fui lá e dei um valor extra para ele no aplicativo. Mas a gente acha que, não, levei vantagem, meu, olha, eu fiz lá a corrida de meia hora, paguei R$7. O brasileiro é cheio de levar vantagem. Isso é feio. Isso não é postura de um cristão. O cristão é aquele que aprende com o Pai a dar tudo que ele tem. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu tudo. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, ele deu o filho dele por nós. Aprenda a dar graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eu penso nisso, eu não tenho como falar de gratidão. O pessoal do louvor pode vir à frente. Não tem como eu falar de gratidão sem eu me lembrar de um texto que é muito forte na Bíblia. Está lá em Lucas capítulo 17, acho que versículo 11, se não me engano. Põe aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Lucas 17, 11. Ele diz assim, é esse mesmo. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. E eles gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, fez o quê? Voltou louvando a Deus em alta voz. E ele se prostrou aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Mais uma história de samaritano na Bíblia. Samaritano eram aqueles que eram desprezados pela cultura judaica da época, pelos religiosos da época, pelas igrejas da época. O samaritano era um crente meia boca, talvez, se a gente fosse falar na linguagem de hoje. E esse aparente crente meia boca, ele é aquele que volta para agradecer a Jesus, porque havia sido curado. E Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Tem muita gente nos dias de hoje que fazem parte desses 9. De pessoas que vêm a um culto, que vêm a um local, que querem receber uma bênção e que são abençoados. Deus, pela graça, pela misericórdia dele, abençoou, assim como Jesus abençoou, trazendo cura sobre a vida deles. Eles foram curados. Quantas pessoas eu conheço, gente, que passaram por essa igreja, tiveram casamentos. Outro dia eu vi um Instagram de uma pessoa, chegou aqui, casamento quebrado, detonado. Jesus entrou na vida deles, consertou de uma forma, eles foram restaurados no casamento. Deus começou a abençoar a vida deles profissional. E hoje se afastaram da igreja. E aí eu vi outro dia no Instagram, eles totalmente distantes de Deus. Jesus perguntou, onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Olha a pergunta de Jesus. Não tem ninguém. Por sinal, deixa eu fazer um merchandising aqui para mim, né? Tinha esquecido aqui, né? Aproveitem e comprem meu livro, né? Eu já falei semana passada, volto a falar sobre as perguntas de Jesus. Compre para dar de amigo secreto, de presente para a sogra, para o cunhado, para a família, para todos, né? Mas eu me lembro que essa é uma das perguntas que eu trabalho no livro. Não se achou nenhum que voltasse desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse, levante-se,
e vá. Imagina a cena, aquele samaritano está ajoelhado, agradecendo a Jesus, aos pés de Jesus. Sabe, amados, gratidão, ela tem uma atitude, uma ação. Gratidão, tem gente que fala, eu sou grato. Mas você nunca deu uma demonstração de gratidão. Tem maridos que são incapazes de demonstrar gratidão pela sua esposa. E aí eu estou falando gratidão, não estou nem falando de amor, estou falando de gratidão por aquilo que ela é, por aquilo que ela faz, ou vice-versa. Filhos que criticam pais, mas são incapazes de abençoar, de serem gratos, de darem um presente, falar para os pais, olha, hoje eu vou levar vocês para jantar, porque vocês já me abençoaram tanto, eu quero abençoar a vida de vocês. Não, tem filho que quer receber. Gratidão, gente, envolve uma ação. Esse cara, ele volta louvando a Deus, ele se ajoelha aos pés de Jesus. E ele diz, e Jesus diz, levanta-te e vá, pois tua fé te salvou. Interessante, porque 10 leprosos foram curados, mas um leproso foi salvo. O texto vai fazer uma distinção entre você ser abençoado por Deus e você poder experimentar um nível maior da bênção de Deus, que é a salvação. É interessante como o coração, não foi aquele gesto de gratidão, mas foi o coração que levou aquele gesto de gratidão, que impactou Jesus, que tocou Jesus. Jesus olha para aquela pessoa e fala, essa pessoa entendeu a mensagem do Evangelho. Vá, porque a tua fé te salvou. Eu quero te convidar para você ficar em pé. A palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 100, para nós entrarmos na presença do Senhor com gratidão. Hoje nós estamos aqui chegando no final do ano. Talvez nem tudo aconteceu como você gostaria ao longo desse ano. Talvez alguns aqui tiveram algumas frustrações, decepções, problemas. Mas o que Deus te chama é para você terminar esse ano aprendendo a agradecer a Deus. Talvez você não tenha tido tudo o que você queria, mas você tem infinitamente, eu e você temos infinitamente mais do que nós merecemos. Porque nós não somos merecedores de nada. Tudo que nós temos é graça e é favor do Senhor. Se você tem um trabalho, é graça e favor do Senhor. Você tem a tua competência, você tem os teus esforços, mas é graça e favor do Senhor. Se você tem força para acordar amanhã e trabalhar, saúde, é porque é a graça e o favor do Senhor sobre a tua vida. É porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia sobre a tua vida. Eu queria nesta noite, eu deixei para fazer o momento de oferta e de dízimo, porque eu entendo que isso também é uma forma de nós agradecermos ao Senhor. Eu queria que você pudesse nessa noite, pudesse nesse culto de gratidão, também poder agradecer a Deus, dando uma oferta de gratidão do teu coração. Que você possa nesse momento entender e falar, Senhor, obrigado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, através do corpo de Cristo, através da igreja. Eu quero trazer a Ti uma parte daquilo que o Senhor tem me dado como um gesto de gratidão. E nós vamos fazer isso nesse momento. Eu queria orar por todos aqueles que têm entendido o privilégio de poder colaborar, de cooperar, de ser grato a Deus, através também dos seus bens. A palavra de Deus vai nos mostrar lá em Provérbios: honre ao Senhor através dos teus bens. Eu tenho falado, essa época de final de ano é uma época onde muitos de nós
procuramos comprar um presente, presentear algumas pessoas que nos serviram, que nos ajudaram, que foram significativas para nós. E eu quero te dar hoje a oportunidade de você fazer isso ao Senhor. Eu sei que dinheiro nenhum que a gente desse seria capaz de expressar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mas eu queria que você, na medida daquilo que o Espírito Santo colocar na tua vida, você pudesse ofertar nessa noite. Eu não estou nem falando do teu dízimo, porque o dízimo é um compromisso. Eu estou falando de uma oferta que você possa trazer ao Senhor. Você pode fazer isso através da tua casa, através dos meios digitais, ou através dos cestos que vão passar aqui. Nós vamos cantar esse cântico e depois nós vamos voltar aqui. Eu quero continuar orando por você nesse momento, em nome de Jesus. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti. Amém. Eu queria que você levantasse a tua voz ao Senhor e começasse a agradecer a Ele. Agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Espírito Santo for colocando no teu coração nesse momento. Agradecendo pela tua família, agradecendo pela igreja, agradecendo pela tua vida, agradecendo pela obra do Espírito Santo. Começa a transbordar e a expressar a tua gratidão ao Senhor. É você e Deus agora. Eu não vou orar por você, é você que vai orar. Se o teu coração é um coração grato, começa a agradecer agora. Você não vai pedir nada para o Senhor. Não é hora de você pedir nada. É só hora de você agradecer a Deus. Levanta a tua voz, levanta o teu clamor agora e começa a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele é em tua vida, em nome de Jesus. Começa a agradecer. Pai, nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos, Senhor. Eu sou grato, Senhor, a Ti, pela minha casa, Senhor,
pela minha família, Senhor. Eu sou grato a Ti, Senhor, pela vida dos meus filhos, dos meus genros, dos meus netos. Eu sou grato a Ti, Senhor, pelo Teu favor. Eu sou grato a Ti, Senhor, pela Tua mão, pela Tua misericórdia, pela Tua provisão sobre a minha casa. Oh, Senhor, eu sou grato. Eu posso não ter tudo o que eu gostaria, mas eu tenho mais do que eu preciso. Eu tenho mais, Senhor, do que eu mereço, Senhor. Pai, eu Te louvo e eu Te dou graças, Senhor, pelo Teu favor. Eu Te dou graças pela Tua igreja. Eu Te dou graças pela Tua misericórdia. Eu Te dou graças pelo Teu favor, pelo Teu amor, Senhor. Eu Te dou graças pela Tua obra na cruz do Calvário por mim, porque eu estava morto e o Senhor me resgatou do reino das trevas para o reino da luz, Senhor. Eu Te dou graças pelo Teu Espírito que me vivifica, que me acompanha todos os dias. Eu Te dou graças pela Tua palavra. Eu Te dou graças pela vida de cada irmão presente aqui nesta noite, Senhor, que tem cooperado, Senhor, com a minha vida, com a Tua obra. Senhor, eu sou grato a Ti, Senhor, pelo Teu amor, oh, pela Tua fidelidade, pela Tua provisão, Senhor, pela Tua justiça, Senhor. Eu sou grato a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e sobre a vida da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Oh, oh. Queria terminar. Eu queria cantar uma outra música. Não sei se você vai dar. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós vamos repetir esse coro novamente, mas eu queria que quando você cantasse ele, você sentisse o que Deus já fez na tua vida. Aonde você estaria se não fosse a obra de Deus na tua vida? E eu quero que você cante isso do fundo do teu coração, agradecendo ao Senhor pela obra que Ele já fez, pela obra que Ele começou e Ele está aperfeiçoando a cada dia. Vamos novamente? Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno
Mais uma vez queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te engrandecemos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sabe, amados, essa música é uma música muito antiga. Ela é da época da minha conversão. E eu sempre que escuto essa música, ela fala demais ao meu coração. Porque eu sou grato a Deus pela obra que Ele já fez na minha vida. Eu sei que não está completa, mas eu sei o que Ele já fez na minha vida. E eu sou grato. Eu queria que você tivesse um coração grato. Que a gente saísse daqui com um coração grato. Antes de eu dar a bênção final, eu queria que a gente terminasse depois desse culto aqui, com você podendo abraçar e agradecendo a vida uns dos outros. Se você conhece pessoas aqui que já foram instrumentos de Deus na tua vida, que já abençoaram a tua vida, dá um abraço e agradece. Tem algumas pessoas que trouxeram alguns presentinhos, algumas lembrancinhas. Dá para os tios do Kids, quando você for pegar as crianças lá, olha nos olhos deles e fala: muito obrigado por você ser instrumento de Deus na vida dos meus filhos. Dá um abraço, agradece. Se puder, semana que vem traz uma... A semana que vem não tem Kids, né? Não vai dar, tinha que ser hoje, né? Mas em outra oportunidade que você tiver, aprende a ser grato. Vamos sair daqui com o coração grato. Que o amor desse nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre você e a tua família. Vão na paz do Senhor e Deus abençoe. Vamos ter esse tempo de abençoar, de agradecer, de abraçar um a vida do outro em nome de Jesus.